de volta com o Educador Entrevista. Nós vamos falar um pouquinho das ações e do trabalho da nossa Santa Casa a respeito aí, frente à questão do coronavírus, aqui na presença da provedora Nila. Obrigado pela participação conosco, boa tarde. Oi, boa tarde você, Luciano, boa tarde a todos os telespectadores, tá? Primeiro que soa muito bem quando a gente ouve assim, né, a nossa Santa Casa, porque é assim que eu vejo também, entendeu? É nossa Santa Casa, tá? Perfeito. Então isso é música para nós, e acho que nós batataenses a gente tem que ter muito orgulho da nossa Santa Casa, tá? Ela é uma Santa Casa assim que ela falta muita coisa, é claro, mas ela é uma instituição assim extremamente séria, já modernizada, tá? E que a gente sabe que dentro do possível presta um serviço assim de excelência, tá? Para a população de Batatais e para a região. Perfeito. Também aqui na companhia da Celinha, obrigado pela participação, boa tarde. Boa tarde, obrigada educadora pela oportunidade e boa tarde a todos. Bom, Nila, falando um pouco aí a respeito desse momento, né, de enfrentamento, que é um momento de enfrentamento da saúde do país, né, todas as estruturas, as instituições estão passando por isso, a Santa Casa não é diferente, né, tanto que vocês lançaram até uma campanha de auxílio nesse sentido. O que mudou na rotina, né? Vamos falar um pouquinho a respeito disso, porque nós temos toda uma mudança estrutural desde a visitação ao atendimento. Exatamente, você falou correto, mudou tudo, assim, visitas para proteção do paciente, para proteção da família do paciente, dos amigos, até dos funcionários também. Houve uma restrição de horário, de quantidade de pessoas, de quem pode receber visita. Lá dentro do hospital, o que acontece? Quando você, né, que isso é geral, todos os hospitais, a gente está seguindo protocolos, não é nós que estabelecemos isso já vem de cima para baixo, tá? Todo esse cuidado, se a pessoa chega com qualquer sintoma, ela vai receber uma máscara, os funcionários estão usando nesse momento também máscaras, estão sendo, quando tem qualquer suspeita, ele já é direcionado para uma área específica, porque as pessoas continuam adoecendo com outras coisas, as pessoas continuam tendo cólica de rins, dor de cabeça, ou outras doenças que não tem nada a ver com o corona, então elas vão procurar o serviço de saúde, né? Então é importante a gente já fazer esse encaminhamento correto das pessoas que estão com sintoma, e com isso é claro que a gente vai usar muito mais EPIs, que são luvas, máscaras, gorros, aventais, tá? E é interessante destacar isso, né? Como a doença em várias pessoas ela é assintomática, mesmo a pessoa não tendo quadro nenhum, ela passa por toda essa ação aí de proteção. As pessoas que não apresentam nenhum sintoma, elas vão ser atendidas normalmente, tá? Agora, por isso que já é feita a pergunta, teve qualquer sintoma, uma tosse, uma febre alta, né, um nariz escorrendo mais do que o normal, então já são encaminhadas porque pode ter algum risco, tá? E é por isso que eu volto a falar. Então, nesse sentido é que você consome muito mais equipamentos de proteção. Sem dúvida. E de fato, né, toda a estrutura está funcionando com o seu potencial, como vocês colocam, né? O hemodiálise continua fazendo diálise, não tem como parar, né? Todas essas estruturas estão, só que teve que redobrar os cuidados e lógico que consome muito mais desses insumos. Exatamente, no caso específico da hemodiálise, da nossa UCP, né, onde ficam os nossos idosos, o cuidado é redobrado e ele aí segue todo esse protocolo, todos já ficam com máscaras, no caso da UCP também, né, as visitas foram limitadas também nesse momento, tanto de quantidade de pessoas quanto de tempo de permanência também, tá? Nós conversávamos aqui antes do programa entrar no ar e você falava a respeito do custo de material, né? Então nós tínhamos aí, no passado, na rotina antes, corona, um valor básico desses materiais, como é que está agora? Isso, além da quantidade, é claro, né, que era X, porque realmente
casos que não tinham necessidade nenhuma desses equipamentos de proteção, hoje a gente tem. Somado a isso, ao aumento do consumo, teve o aumento de valor também, tá? Mesma coisa que aconteceu com o álcool gel, aconteceu com as luvas, com as máscaras, com os gorros, com os aventais, tá? Às vezes coisa custava 30 centavos, hoje custa R$6. É exatamente o que a gente viu com o álcool gel, tá? E outros assim, acessórios também que a gente usa, por exemplo, que a gente usa para respiradores, tá? Que o valor era X, hoje é 10 vezes mais que isso, quando você acha, tá? Porque tem muita coisa que a gente já não encontra mais, eles já dizem que tem que esperar 30, 60, 90 dias para conseguir entregar. Só que a gente precisa no momento, né? Quando se fala, né, desse impacto, aí Celinha cai direto na questão financeira aí, na tesouraria. Acho que a mesa diretora está preocupada nesse sentido, porque é isso, né? Olha, se pagava em uma máscara 30 centavos, passa a se pagar R$3. É 10 vezes mais, né? Impacta de cara na questão financeira, e antes você comprava uma máscara, hoje você está comprando 20. Isso. Os custos aumentaram muito, por isso nós lançamos a campanha ontem, Vamos Nos Unir à Santa Casa, que juntos somos mais fortes, solicitando doações mesmo, porque mediante a situação houve uma mudança muito grande. E nós ainda não podemos prever qual vai ser a demanda de pessoas infectadas precisando do atendimento. Então nós estamos solicitando, lançamos a campanha, estamos solicitando que as pessoas ajudem fazendo doações para a conta do Banco do Brasil, que nós vamos passar. Ontem lançamos pelas redes sociais essa campanha para poder ficar já prevenidos. Caso tenha uma demanda muito grande, a gente tem a condição de atender bem os pacientes e estar resguardando os profissionais da área de frente, né? Que são os enfermeiros, os médicos, que precisam estar resguardados nessa hora. Nila, uma das coisas que eu acho que vocês também têm enfrentado é o volume gigantesco de fake news, né? Como é que a Santa Casa tem absorvido isso, e como é que é trabalhar nessa rotina com informação falsa tão forte ultimamente? Exatamente, e a gente tem falado muito isso. Olha, principalmente assim, a questão de tem e não tem já confirmados, né? Então a gente fala, olha, tem a página da Secretaria Municipal da Vigilância, confiem nesses números, tá? É isso que é importante. Vai ouvir que tem, vai ouvir que não tem, vai ouvir que morreu. Não. Consulte e confie, tá? Nos dados que a Secretaria está passando, tá? Porque tudo que acontecer a gente vai passar para a Secretaria e a Secretaria vai divulgar. Então, isso que é importante, tá? E é importante esclarecer também, né, que os casos suspeitos ou confirmados, né, que a gente não tem nenhum, mas o procedimento é o mesmo, né? O caso é suspeito, você vai isolar, você vai fazer toda a questão de profilaxia, você vai fazer todo o monitoramento de quem está à volta, né? Exatamente, como se fosse um caso confirmado, porque como o exame demora, você já tem que ir tratando a pessoa. Se não for, tudo bem, mas se for, você já tratou e já fez, pelo menos tentou fazer o isolamento, tá? Nós não temos casos confirmados ainda, tá? Temos casos suspeitos. Tanto que a maioria dos casos suspeitos que nós temos na cidade já não tem nem mais sintomas. Exatamente, né? Exatamente. O doutor Antônio depois vai até explicar melhor sobre isso. Perfeito. Nós falávamos, né, dessa questão do impacto financeiro que tem sido causado, né, tanto pela questão dos materiais, que o valor subiu muito, né? Quando a gente via algumas campanhas nas redes sociais pedindo para que as pessoas não comprassem máscara, deixassem para os profissionais de saúde, a gente teve uma corrida, infelizmente, a esses insumos, e o que aconteceu no final das contas é que o preço subiu muito. Né? Exatamente. Não foram só os hospitais que compraram, né?
Então, as pessoas, tem muita gente que tem máscaras em casa, tem um excesso até de álcool gel, de luvas, né? Mas não adianta, a gente ter isso em casa não adianta. Os locais que realmente precisam disso são os locais que trabalham com saúde, são os hospitais, são a UPA, né? Os postos de saúde, tá? Então, esse pessoal precisa, igual tá vendo agora, tá tendo a campanha de vacinação e o pessoal está usando as máscaras, né? Então isso assim, além de ter tirado do mercado, encareceu muito esses EPIs. Perfeito. Destacar que em função disso, vocês estão fazendo uma campanha aí, né, para ajudar com recursos para esses insumos e para toda a estrutura e que todos podem colaborar. Eu via, né, no comentário algumas mensagens no sentido, olha, mas o SUS não está cobrindo esse custo, não tem outros recursos. Na verdade não, né? Por enquanto não, tá? Por enquanto não tem. O recurso do SUS, ele é X por mês. Então, se você gasta muito a mais do que aquilo ali, você, né, no caso a nossa Santa Casa, tem que suprir esse a mais que foi gastado. E esse a mais agora, ele é muito a mais. Porque se você tem um paciente, por exemplo, suspeito de corona, você tem que pensar o seguinte, cada vez que cada profissional lida com aquele paciente, ele tem que se paramentar, ele tem que se vestir todo e saiu daquele paciente, ele tem que tirar tudo isso. E se ele vai fazer outros atendimentos, e se ele volta depois, ele tem que colocar tudo isso de novo. Isso quantas vezes ele lidar com esses pacientes, tá? Então, assim, a Santa Casa, assim, está se preparando bastante nesse sentido, tá? De espaço físico, vai estar tentando agora já criar novos leitos em centro cirúrgico, como se fosse uma UTI. A gente espera que não venha a precisar disso, mas nós já estamos com um plano para isso já, caso necessite. Perfeito. Tá? E é isso, né? É ter toda uma preparação para que caso tenham casos, né? Para que caso seja necessário, já esteja pronto. Exatamente. Né? E isso custa e muito nesse momento, tá? Poderia não estar custando tanto, porém, infelizmente, está assim um custo extremamente elevado e em razão disso, como a Celinha falou e vai voltar a falar, a gente está fazendo essa campanha que vai ter um número específico de conta para isso, tá? Lembrando que é uma conta específica para isso, que depois a gente, no final de tudo isso, que se Deus quiser vai passar tudo rápido, a gente mostra tudo isso para todo mundo, tá? Perfeito. Até assim, a gente está fazendo assim, a gente faz ambulatório para o município, né? De ortopedia, de gastro, de urologia, lá na Santa Casa. E a gente está até deslocando esses atendimentos, fizemos uma reforma assim, a toque de caixa, voando na parte do asilo antigo, para que as pessoas que já vêm para essa consulta específica possam entrar por lá. Então, é uma proteção muito maior para elas. Tá? Fiquem separados, então, específico. Então, são todos esses preparos assim que custam e a gente está pedindo para a população de Batatais, para os empresários, para nos ajudar nesse momento, tá? Reforçando aí, né? A conta para depósito é no Banco do Brasil, tá certo? A gente tem aí a arte na tela, agência 0351-4, 0351-4, conta corrente 29580-9, 29580-9, vai aparecer lá Santa Casa de Misericórdia e Asilo dos Pobres de Batatais, isso. Tá certo? Muita gente já aderiu, já ajudou, tá? Então, assim, lembrando que é essa conta, se a pessoa não tem conta e quer fazer uma ajuda, vá à Santa Casa, faça sua doação, pegue seu recibo, tá? Não tem outros meios, ninguém vai nas casas buscar dinheiro. Então, por favor, se alguém bater na casa de vocês pedindo essa ajuda, não dê, porque não é esse o meio de contribuir, tá? É somente na conta ou na Santa Casa.
Perfeito. Celinha, para a gente encerrar aí, né, destacar a importância dessa doação e que isso ajuda não só na questão do Covid e do Corona, mas em todos os atendimentos. A gente sabe o impacto financeiro que a estrutura da saúde, enfim, da Santa Casa está passando, então toda ajuda é bem-vinda. Não é um gesto de generosidade, né, é um gesto pessoal de egoísmo, porque a gente pode precisar dessa estrutura e para ter o amparo total, todo mundo tem que contribuir. Reforçando essa questão imprescindível da ajuda, né, Celinha? Isso, é isso mesmo, Luciana. É entender, as pessoas precisam entender que está doando para a Santa Casa, mas os beneficiários vamos ser nós, que nós não sabemos se vai ser eu, se vai ser minha mãe, se vai ser um filho, quem vai precisar. Então, nós estamos nos prevenindo que caso tenha uma demanda muito grande, a gente tenha como suportar essa demanda e atender de forma adequada. Então, nós pedimos para a população, por favor, quem puder, colabore, que seja com R$5, com R$10, o valor que puder. E ficar atento mesmo, que não temos ninguém para ir às casas receber. Se alguém bater na casa, não é para repassar dinheiro em casa. Nós vamos estar recebendo na conta bancária no Banco do Brasil e na recepção da Santa Casa, que será dado o recibo também. Se a pessoa não tiver conta e quiser ir direto na Santa Casa, pode ir. E, assim, falar que nós estamos contando mesmo com a ajuda da população, que nesse momento nós vamos precisar. Celinha, obrigado pela presença aqui. Nós estamos de portas abertas e esperamos realmente que esse período passe o mais rápido possível, né? E só vai passar se todo mundo fizer a sua parte, cumprir as regras de quarentena, cumprir as regras de higienização e auxiliar nessa questão. Obrigado, Celinha. Obrigada. Você. Nila, obrigado. Você sabe que o programa está sempre de portas abertas para a nossa Santa Casa. Esperamos aí passar por essa fase o mais rápido possível e tenho certeza que vamos, né? Mas com a participação de cada um, a gente sabe que a gente passa com mais tranquilidade. Juntos a gente vai conseguir passar por isso. Eu só queria fazer assim, olha, um minutinho, agradecer assim de todo o coração a nossa equipe de colaboradores, tá? Eles têm sido assim heróis, todos, tá? Tanto da assistência quanto o pessoal de administrativo, tá? São grandes heróis. Estou agora aqui na companhia do Dr. Antônio. Obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Eu que agradeço, Luciano e telespectadores. Prazer meu estar aqui podendo ser mais uma vez, tentando ser útil aí nessa guerra, nessa batalha aí contra essa epidemia, né? Bom, falando a respeito das medidas, né, tomadas na nossa Santa Casa, doutor, a gente falava com a Nila aí a respeito da questão do impacto financeiro, porque até os insumos, né, a gente está tendo dificuldade de encontrar e do custo somado a esses insumos hoje. E eu queria falar um pouquinho agora a respeito das medidas, né, que vocês tomaram aí. A gente já teve restrição de visitações, tem uma série de ações técnicas que tiveram que ser tomadas no ambiente hospitalar. Sim, Luciano e pessoal, como a doença está diretamente ligada, né, a um fator propagador ser o ser humano, né, e como é uma doença altamente contagiosa, e nós sabemos que uma grande parcela dos indivíduos, eles são assintomáticos, né? Estima-se aí que aproximadamente 2/3 dos indivíduos infectados, eles nada sentem, ou seja, isso representa 70% aí dos indivíduos infectados, né? Então é uma alta massiva de indivíduos que não têm nenhum sintoma. A ideia a nível hospitalar, as medidas tomadas, né, que nós tomamos, a primeira foi realmente fazer uma restrição, né, uma reordenação de visitas, né? Então, nós reduzimos, além de horário de visita, número de visitações dia, nós diminuímos também o tempo de visitação. E restringimos também determinados públicos, que são públicos de risco, com o objetivo de protegê-los, né? Porque a gente tem que proteger quem está lá, temos que proteger também quem visita, né? Então, público como indivíduos gestantes, idosos com mais de 60 anos, menores, né? E aqueles também portadores de doenças crônicas, é importante ressaltar que esses também devem ter certo cuidado, né, na visitação. A gente acabou reordenando essas visitas
e aproximadamente uns 15 dias isso está em vigor. Isso para todas as unidades hospitalares, desde as enfermarias, clínicas e cirúrgicas, a pediatria, a própria unidade de terapia intensiva, né? Essa foi uma das medidas aí de restrição de fluxo, né? Outras medidas também nós tomamos, e tudo isso baseado, pessoal, em critérios e indicações do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde e das entidades de classe médica da qual eu represento, né? E essa é a minha função dentro da instituição, fazer prevalecer o que determina aí os órgãos de classe, né? E também aí o Ministério da Saúde. Nós também reordenamos a questão das cirurgias, né? Cirurgias eletivas, que são aquelas cirurgias que podem ser adiadas sem uma repercussão de risco maior ao paciente. É claro que o julgamento daquilo que pode ser adiado é do julgamento do médico que vai executar o procedimento, né? Então, nós não estamos falando que nenhuma cirurgia vai ser feita, que somente cirurgia de urgência serão feitas. Não, as cirurgias de urgências precisam ser feitas e as cirurgias eletivas vai haver uma seleção de forma de prioridade de risco que aquela enfermidade põe no indivíduo, ou seja, indivíduos com uma neoplasia, né, um câncer de intestino, não dá para esperar, né? Ela não é uma cirurgia de urgência, mas é uma cirurgia que tem que ter um tempo mais hábil, mais rápido para ser executada. Então, nós deixamos aí ao consenso e ao bom senso do corpo clínico, que está totalmente engajado nessa luta, né, conosco, para realmente fazer as indicações, as suspensões desses procedimentos. E apenas para salientar um pouco nesse assunto, né, a gente sabe que é difícil, né, até uma oportunidade para nos explicarmos aí à população. Às vezes o paciente está esperando há meses um procedimento cirúrgico, né, e a gente acabou com essa situação aí fazendo um adiamento, mas isso tem um porquê, né, isso tem um fundamento, e o fundamento ele está na proteção do próprio paciente, né, porque algumas cirurgias elas precisam ficar um tempo maior internado. Vou falar exemplo clássico, né, e de alto risco, por exemplo, as cirurgias ortopédicas de prótese de quadril, que o pessoal faz muito bem, nós temos uma equipe muito habilitada a isso. Geralmente são indivíduos idosos de idade extrema, que é um grupo de risco. É uma cirurgia altamente complexa, com um tempo de intraoperatório aí que varia de 3 até 4 horas, que tem uma demanda de sangue muitas vezes, né, de transfusão. Alguns desses pacientes precisam de terapia intensiva e são pacientes muito mais vulneráveis para pegar tanto infecção COVID, daqueles que possam estar ali circulando, como está na comunidade, circulando também no hospital. E é uma cirurgia necessária, mas não é urgente. Então, nós conversamos aí o corpo clínico, a gente chegou a esse ponto, né? E reordenamos a questão das cirurgias eletivas. Bom, o pronto atendimento foi uma das primeiras ações, né, que a gente, concomitantemente aos ajustes de visitação e dos ambulatórios que nós vamos comentar, foram feitas, né? A gente já vinha passando por um processo de reestruturação do pronto atendimento. Tanto da questão logística, de equipe, já vinha com reforço de equipe, né, para otimizar os atendimentos da demanda que era da Santa Casa, né? E com essa nova necessidade, a gente mudou todo o fluxo interno do atendimento desses pacientes com sintomas gripais. Então, o indivíduo com sintoma gripal que tenha indicação de procurar o hospital, é muito importante salientarmos isso, e aí nós estamos falando, né, pessoal, de indivíduos que têm fatores de risco, principalmente, né, o idoso, o paciente com doença cardiovascular, o paciente nessas condições, principalmente se tiverem aí sintomas de gravidade, e aí a gente está falando principalmente de desconforto respiratório, que é falta de ar, dificuldade para inspirar, né, de forma adequada,
ou com muita prostração, muita queda de estado geral, né? Que o idoso, às vezes com um resfriado comum, às vezes ele desidrata, enfim. Esse perfil de paciente é que deve procurar o pronto atendimento, né? Então, para esse perfil de indivíduo, chegando na Santa Casa, já tem aí, foi feito um trabalho audiovisual, né? Com cartazes orientando que caso ele se apresente com esses sintomas, ele esteja, na verdade, com esses sintomas, que fale de imediato à recepção, que ela já vai direcionar para 2 salas que nós fizemos de isolamento, né? Para evitar que esse indivíduo potencialmente contaminado, né? Potencialmente infectado, fique ali, às vezes, com outros pacientes que estão no pronto atendimento por outras causas, né? Então, eles vão para 2 salas, a equipe vai em loco, o médico, a enfermeira, para identificar quais são esses sintomas e dar o direcionamento correto. Muito importante também salientar que se crie realmente um cuidado, uma consciência dos indivíduos que precisem buscar o hospital para situações fora, né, dos estados gripais, para situações realmente que haja uma necessidade premente de um atendimento de urgência e emergência. Exemplo, dores crônicas, lombares, né, alterações, né, lesões de pele sem complexidade, pequenos traumas que não tenham uma repercussão de mobilidade significante, que tentem realmente não procurar a emergência, com sintomas e doenças crônicas que eu estou falando, né? Então, isso já vai também diminuir o contágio ou potencial risco dele se contagiar e no ambiente, que é o que a gente está pedindo, que é para esses indivíduos ficarem realmente em casa, né? Então, nós mudamos toda essa logística, tiramos dos corredores da Santa Casa todos os outros atendimentos que acabavam tendo ali, que eram consultórios, por exemplo, ambulatórios de especialidades, como consultas do gastro, do urologista, do próprio ortopedista que iria lá prestar atendimento próximo ao pronto atendimento. Nós retiramos ele daquele local para não expor a população, né, as pessoas que vierem a buscar consulta com essas especialidades. Nós tiramos eles dali, estamos montando esse ambulatório no outro local, anexo à Santa Casa, para que esse fluxo não entre dentro do hospital, que é a segunda pergunta que você me fez, como é que ficarão os atendimentos ambulatoriais na instituição Santa Casa de Batatais. Então, esses atendimentos eles sairão de dentro do complexo hospitalar e vamos colocar ele ao lado, onde era ali o asilo velho, né? Então, a gente está dando uma organizada lá para a próxima semana a gente começar a atender naquele local. Até uma satisfação da população, aqueles que estão aí esperando essa consulta com os especialistas. Também está sendo feito, além de organizar os horários para ficarem mais espaçados, para evitar aglomerações, aqueles casos de mais baixas complexidades, nós estaremos ligando, orientando e fazendo a desmarcação e remarcando para reagendando esses atendimentos. E eu espero que a população compreenda. É claro que esses casos vão ser repensados, né? Mas a gente precisa fazer uma redução de aglomerações, né? E só para citar um exemplo ao pessoal, às vezes quando se combinava dois médicos especialistas atendendo, por exemplo, o gastro mais o ortopedista, eram agendas de 40, 50 pacientes que ficavam ali dentro do complexo da Santa Casa. Esperando o atendimento. Esperando o atendimento, né? Fora os acompanhantes. Geralmente, os ortopédicos, estão pacientes que têm limitação física, precisam de acompanhantes, então ficava uma aglomeração muito grande, expondo a população ao risco. Então, nós tivemos esse cuidado também de nos preocuparmos, né, não só em manter o atendimento daqueles que realmente vão precisar ser atendidos de imediato, mas deslocar esse atendimento para um lugar
que seja mais aberto e com a ordenação melhor de agenda. Isso, só para ressaltar, foi e está sendo sempre combinado aí com a Secretaria Municipal de Saúde. Perfeito. Para a gente encerrar, doutor, né, para quem tiver alguma dúvida, né, a Santa Casa tem os seus canais aí de informação, mas sempre destacando isso, né, fazer o contato, se possível, por telefone, pela estrutura das redes sociais da própria Santa Casa e ir para o atendimento médico só nos casos mais extremos, né? Olha, estou com resfriado, estou com uma questãozinha, ligue nos números que a gente está colocando em todo o intervalo aqui a respeito da Secretaria de Saúde para receber as orientações antes de procurar fisicamente a rede de saúde. Isso é realmente muito importante, né? Toda essa rede, pessoal, ela está sendo pensada, está sendo montada aí entre a Santa Casa, em parceria conosco, a Santa Casa em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e a própria Unimed. A gente está fazendo reuniões aí semanais para discutir todos esses fluxos preocupados com a população como um todo. Então, vamos utilizar desses canais, né? Esse canal do Disque Covid foi algo muito bem pensado, muito bem elaborado para realmente segurar esses pacientes menos sintomáticos em casa e para o hospital, para o pronto atendimento, realmente aqueles pacientes que são mais críticos. Também tem a questão que assim, está sendo muito impactante, que é o ambulatório, né? O pronto atendimento volante de atendimento aos casos de síndromes gripais, que a Secretaria de Saúde está disponibilizando. Também foi uma ideia em conjunto aí que nós tivemos, que deve ter sido explicado, né? Que pacientes que têm algum sintoma mais significante, vai uma equipe em casa, está fazendo essa avaliação em loco e tomando todas as medidas necessárias. Me permita abrir um parêntese, Luciano, para solicitar encarecidamente à população que se resguarde em casa, né? Que mantenha o isolamento social. Isso é uma das medidas de maior impacto nessa epidemia. Não vai ser o que nós vamos fazer no hospital. Nós vamos fazer no hospital realmente tratar das complicações. E muitas vezes complicações que custam vidas, né? E o maior diferencial, o maior agente de impacto nessa epidemia é a população. Se a população realmente respeitar esse isolamento social, nós vamos achatar a curva, o pico de crescimento dessa epidemia e, obviamente, o grande número de casos infectados, que é o que poderia ou poderá, caso isso não seja respeitado, gerar um colapso aí das instituições de saúde, né, dificultando realmente essa boa assistência. Um outro parênteses é em relação à questão da UTI, né? Muito tem se falado dessa questão de equipamentos e tal, né? Nós estamos assim com um projeto, em contato aí com a Secretaria de Saúde, estudando formas de ampliar, né, a assistência de terapia intensiva aos casos críticos. Tivemos uma reunião muito produtiva hoje com a Luciana, Secretaria de Saúde, que tem feito um trabalho fantástico junto conosco, sempre escutando e entendendo e chegando a um consenso do que precisa ser feito a nível hospitalar. E a gente está se preparando. Nós estamos, na verdade, internamente preparados para acolher um certo contingente. No entanto, nós estamos alinhando aí uma mudança estrutural para abranger um contingente maior da população, principalmente os pacientes que precisam ser internados. Perfeito. Esperamos não usar essa estrutura, né? Esperamos que todos cumpram a sua parte, fiquem na quarentena, não tirem os idosos de casa, mas não adianta também prevenir, deixar os idosos em casa e a gente transmitir para os idosos. Então todos nós temos que nos cuidar aí para frear a pandemia. Doutor, obrigado pela presença, o programa está à disposição. Não há de quê. Obrigado a todos e cuidemos-nos, né? Que assim seja.